mais informações aqui para vocês. O Alta Frequência de hoje aborda um assunto muito importante sobre saúde. O câncer de intestino é um tumor maligno que surge a partir da multiplicação desordenada de células do cólon e reto. Recentemente, a Secretaria de Saúde do Estado divulgou um dado sobre a estimativa de mais de 300 diagnósticos previstos para este ano de 2023. Ao longo do ano passado, em média, 265 brasileiros foram internados diariamente no SUS, Sistema Único de Saúde, por conta de complicações relacionadas à doença, o maior patamar em 10 anos. Os números preocupam, é preciso ficar atento aos exames e possíveis diagnósticos precoces. Por isso, estamos na ponta da linha por telefone para conversar com a especialista em gastroenterologia, também em comunicação neurointestinal e sócia fundadora da clínica King Med, Lorena Correia de Moraes. Seja bem-vinda à nossa programação. Boa tarde. Boa tarde. A gente queria entender um pouco mais uma previsão de 300 casos de diagnóstico de câncer de cólon, e é importante que a gente repasse as informações. Câncer de intestino tem uma probabilidade de homens serem acometidos, mulheres? Existe uma idade ou isso é independente? São fatores externos que contribuem, são fatores hereditários? Para a senhora explicar para o nosso ouvinte, doutora. Sim, atualmente a incidência é maior na mulher do que no homem, mas assim, é pouco discreto mais na mulher do que no homem. Porém, a gente julga que é porque a gente pressupõe que as mulheres também procuram mais rapidamente por ajuda, sempre tem as rotinas, então elas acabam diagnosticando mais, não que necessariamente seriam mais acometidas no geral, né? E quanto à idade, quanto mais idoso, como você mesmo mencionou, é uma célula normal que passa a ser uma célula patogênica e se multiplicar, gerando câncer. Então, com o passar da idade, isso é mais comum de acontecer. Então, provavelmente, os pacientes mais idosos têm mais riscos de ter esse tipo de câncer. No Brasil, ainda a indicação pela ANS é em torno de 50 anos. Porém, pela Sociedade Brasileira de Gastroenterologia, a Sociedade Americana de Gastroenterologia e Europeia, a gente começou a reduzir essa idade para 45 anos, o início do rastreio, devido a gente estar vendo, né, cada vez mais pacientes jovens acometidos por esse tipo de câncer, infelizmente. E existe um mau hábito ou uma série de maus hábitos que contribuem para que isso realmente se desenvolva para câncer de intestino? Queria que a senhora também explicasse qual o ponto de partida para que a gente mantenha o alerta ligado, para se preocupar, buscar um especialista, se existe algum tipo de exame que é mais aprofundado e descobre com mais facilidade, como a senhora mencionou. As mulheres parece que fazem a rotina, os exames mais periodicamente, o que facilita você diagnosticar logo no início, precocemente. Facilita também o acompanhamento, o tratamento. A senhora pode explicar para o nosso ouvinte, porque acende um alerta. O que eu posso estar sentindo que pode levar ao câncer de intestino? Pela primeira pergunta, que seriam os fatores de risco, né? O que de fator de risco que eu me exponho e que eu posso ter mais facilidade de desenvolver esse câncer? O paciente que tem uma vida mais sedentária, o obeso, o consumo de carnes vermelhas e carnes processadas, tipo salames, defumados também, bacon, né? Tequitos, aqueles franguinhos empanados, o consumo de comida mais gordurosa, pacientes que já têm histórico familiar positivo para câncer, né, de colo e de intestino, pacientes que já têm uma doença inflamatória intestinal, esses são os principais fatores de risco associados ao tabagismo e ao etilismo, que é o hábito de fumar e beber, né? Esses são fatores de risco. Quanto aos sintomas, geralmente esses pacientes apresentam sintomas quando eles estão num momento mais avançado. Quando o paciente é precoce, que é quando a gente quer fazer o diagnóstico do paciente, ele geralmente é o que a gente chama de oligossintomático ou assintomático, ele tem poucos sintomas. Quando ele já tem sintoma, em geral, a doença já é mais avançada. Os sintomas que a gente pode referir
sangramento nas fezes, uma anemia sem outra origem, o emagrecimento, sensação de fraqueza e mal-estar, né? A perda de peso que ele não esteja motivado a perder o peso, a alteração do hábito intestinal, ele fazia cocô todos os dias, agora ele está mais constipado ou está mais solto o intestino, né? Fezes, mudou a consistência das fezes, o aspecto das fezes, uma feta mais fina, né? Uma massa abdominal palpável, isso em geral são os sintomas que a gente observa. A dor abdominal, mas em geral os sintomas ele vem já quando o paciente apresenta uma doença mais avançada. Por que a gente frisa tanto no diagnóstico precoce? Porque 90% dos pacientes que têm um diagnóstico precoce, eles evoluem para cura, né? E como é feito esse diagnóstico? Todos os pacientes, a partir dos 45 anos, têm indicação de fazer a colonoscopia, que é o exame de endoscopia, pelo que vê todo o intestino grosso, né? Para a gente identificar lesões precoces. O que são lesões precoces? Se tem pólipo, se tem uma lesão já in situ de câncer, que a gente chama que já está se desenvolvendo ali, mas ainda não avançou. E aí a gente consegue retirar via colonoscopia mesmo, para evitar que essa lesão precoce se desenvolva em um câncer. Doutora... Em geral, um câncer de uma célula normal até desenvolver um câncer, a gente julga que demora em torno de 15 a 20 anos. Então, se todo mundo, a partir dos 45 anos, consultar o seu médico, realizar a colonoscopia, a gente consegue prevenir muito a evolução para o câncer já mais avançado e um câncer tardio. Doutora, o que me chamou a atenção, a senhora falou do histórico familiar. Então, a partir de 45 anos, uma pessoa que não tem nenhum tipo de contato, não tem um histórico familiar, não tem nenhum tipo de sintoma desses mais fortes, que a senhora disse, que quando é precoce não tem quase sintoma, mas desde que a pessoa tem alguém na família, tem uma idade que ela pode buscar fazer esses exames para também descobrir precocemente? Sim, os pacientes que têm histórico familiar de câncer de intestino, ele deve procurar e iniciar o rastreio 10 anos antes da idade do familiar ou 45 anos, o que for menor. Por exemplo, se o tio, o avô teve aos 60 anos, diminuindo 10 a 50 anos. Como 45 anos é menor que a idade de rastreio, ele vai começar com 45 anos. Mas, por exemplo, se o familiar teve aos 50 anos, ele tem que começar o rastreio aos 40 anos. Então, 10 anos antes da idade do familiar acometido. E qual a forma de tratamento ou quais as formas de tratamento para uma pessoa que teve o diagnóstico positivo? Toda vez que a gente faz o diagnóstico de um câncer de colo, a gente sempre estabelece se o câncer ele é precoce, se ele está localmente só naquele local ou se ele tem acometimento de outros órgãos. A partir da gente estabelecer se ele é um câncer precoce ou um câncer invasivo e metastático, é que a gente estabelece depois do estadiamento, porque quando a gente faz o diagnóstico de um câncer, a gente vai fazer o estadiamento. O que é isso? Ver se ele está só naquele órgão, se ele não avançou, estruturas adjacentes, se não avançou para outros órgãos, se não tem metástase. Após isso, cada subtipo de classificação de estadiamento vai seguir para um tratamento específico, né? Que podem ser cirurgia, quimioterapia, radioterapia, dependendo do subtipo histológico, que pode ser curativa e o paciente vai ficar curado, né? Ou paliativo, que é tentar reduzir o tamanho do tumor. E, geralmente, os pacientes paliativos é quando já tem metástase, invasões de estruturas adjacentes, e aí a gente faz mais para reduzir, evitar a invasão neural, para evitar que o paciente tenha dor. Cada paciente tem um tratamento diferente, mas existe alguma quantidade específica? Por exemplo, se esse paciente for submetido ao tratamento de quimioterapia, por exemplo, existe um ano, tantos anos, meses, enfim, tantas sessões. Como é que a gente podia identificar para o paciente que é diagnosticado com câncer de intestino? Como eu te falei, a gente segue para o estadiamento. E após o estadiamento, existem vários subtipos de estadiamento e cada estadiamento, conforme cada tipo histológico também, porque a gente diagnostica o câncer pela coluna e a gente tira os pedacinhos
da lesão para poder ir para análise histopatológica, que o patologista vai ver no microscópio e dizer se é um adenocarcinoma, que é o mais comum, ou é outros tipos histológicos, né, de tumor. Depois desses tipos histológicos, a gente ainda pede, em geral, a imunohistoquímica, que é outro tipo de estudo desse mesma lesão. E a partir daí, a gente vai saber em qual quimioterapia ele vai responder, entendeu? E vai fazer um tratamento individualizado. Após o diagnóstico, ele começa a entrar num circuito de vários profissionais, tanto o gastroenterologista, quanto o cirurgião oncológico, quanto o oncologista clínico, porque é nesse grupo multidisciplinar que vai ser estabelecido o melhor tratamento para cada um. Sem dúvida. É importante também ficar atento a esses sinais. A senhora falou dos sintomas que são até mais difíceis de serem identificados precocemente, então é preciso fazer aqueles exames de rotina. Eu agradeço muito a nossa, hoje, entrevistada especialista em gastroenterologia e também em comunicação neurointestinal e sócia fundadora da clínica KingMed, Lorena Correia de Moraes. Obrigada por esclarecer essas informações aos nossos ouvintes. É realmente um momento de ter muita atenção consigo, com a sua saúde. E como o nosso ouvinte, se quiser um contato, como ele pode buscar informações caso tenha interesse em encontrá-la, doutora? Como pode? Pelas redes sociais? Onde podemos localizá-la? Então, eu que agradeço o convite da Band News, eu fico muito honrada de poder falar um pouquinho, de esclarecer para a população um pouquinho sobre o câncer de cólon retal. A gente está no mês de Março Azul, que é o mês de conscientização, né, sobre esse tipo de câncer. E se quiserem contato, na minha rede social tem um link que leva direto para o WhatsApp da clínica, em que pode marcar consulta, marcar o exame. A minha rede social é @doutora, DRA, Lorena Moraes com S. E tem um @ também da clínica, que é @KingMed, tá bom? Fiquem à vontade, para se tiverem também dúvidas, podem mandar as dúvidas que a gente tenta o máximo possível esclarecer. Poxa, tá bom? Que bom, excelente. Obrigada, doutora Lorena. Espero que os nossos ouvintes que tenham realmente dúvida, que tenham interesse em saber um pouquinho mais, para manter o cuidado com a própria saúde, busque as redes sociais, as duas já passadas, @doutora Lorena Moraes, com E, e @KingMed. Obrigada, até uma próxima oportunidade, doutora. Obrigada, até a próxima.